Depois do milho, o sorgo tem sido a segunda espécie forrageira mais usada na produção de silagem, principalmente por causa de seu custo de produção, que tende a ser menor. Na verdade, esta planta tem tido um uso crescente porque seu cultivo é mais fácil, propiciando altos rendimentos por hectare, além de ser uma espécie com mais tolerância a veranicos e à seca, inclusive se comparado ao milho. O sorgo é menos prejudicado por períodos inesperados sem chuva depois do plantio e pode, inclusive, ter parte do seu ciclo de cultivo feito no início do outono. Se bem produzida, a silagem de sorgo deve apresentar 30,68% de matéria seca, cerca de 7,97% de proteína bruta, além de 60% de NDT. Níveis nutricionais, cerca de 10% menor que os da silagem de milho. Devem ser escolhidas variedades adaptadas para a produção de forragem, que apresentem plantas com altura superior a 2,5 metros e que tenham de 30% a 40% de grãos na massa de forragem. Na seleção do híbrido a ser usado, o produtor deve buscar aquele que ofereça produção estável e homogênea, resistência à estiagem, qualidade de forragem e alto potencial de produção de massa verde, considerando uma média de 50 toneladas por hectare, em um ciclo de cultivo variando de 90 a 100 dias. A silagem de sorgo também é uma opção interessante, mas ela seria utilizada principalmente na safrinha. Então é comum, por exemplo, aqui na nossa região, se planta o milho, seja para silagem ou para colher grão, e depois você ainda tem um tempo aí de chuva para poder fazer a cultura do sorgo e produzir uma silagem que eu poderia utilizar para vacas de média produção. Então eu teria silagem de milho para vacas de alta produção, uma silagem de sorgo para vaca de média produção. E o interessante da cultura do sorgo é a rusticidade. Eu posso às vezes plantar o sorgo utilizando o resíduo da adubação da cultura principal do milho. É uma planta que, se for comparada com o milho, que é o que a gente tem de melhor, teria em torno de 70% das qualidades. Então ela acaba que dá para utilizar para vaca de média produção tranquilamente, e em função da rusticidade se torna interessante. Tem muita gente que planta o milho e depois planta o sorgo, diria que a custo zero, só tem um custo ali da aquisição da semente e colhe e dá um material bom. Agora tem que inocular, porque ele não garante uma boa fermentação como a silagem de milho. Tem que usar Lactobacillus buchneri para poder ter fermentação lática, para poder baixar pH e para poder conservar o alimento como ele foi colhido. Além de ser um bom alimento para as categorias animais menos exigentes da pecuária leiteira, a silagem de sorgo é também bastante usada nos confinamentos de gado de corte, em várias regiões do país. O sorgo é uma cultura muito adaptável a diferentes condições ambientais e que pode ser conduzida durante a safrinha nas principais regiões agrícolas. Com isso, acaba sendo possível produzir uma silagem de boa qualidade, a um custo muito inferior ao da silagem de milho. Uma diferença tão significativa que acaba compensando o nível de nutrientes mais baixo que oferece. Percebemos que a silagem de sorgo pode ser adotada em diversas situações de forma vantajosa. Mas esses casos são exceções à regra. Na hora de decidir entre produzir silagem de milho ou de sorgo, faça as contas. E só faça a opção pela silagem de sorgo caso seja possível produzi-la a um custo pelo menos 10% mais baixo do que o da silagem de milho. Em regiões onde existem restrições hídricas, com menor volume anual de chuvas e períodos secos prolongados, como nos estados do Nordeste, o sorgo é a melhor alternativa para a produção de silagem, viabilizando a produção de leite e de carne em regiões onde, anteriormente, isso não seria possível.